Hoje nós vamos finalizar a série Ruth, e nós estamos no capítulo 4, e você pode abrir ou ligar a sua Bíblia, Ruth capítulo 4, a partir do versículo 1, eu não vou ler o texto todo, mas Ruth capítulo 4 na Nova Versão Internacional. Nós já vimos muitas coisas nessa história. Essa história de Ruth é uma história impressionante, fala de como Deus pode transformar vidas, pode transformar histórias. Deus é um Deus que muda histórias. Deus é um Deus do impossível. Hoje eu quero compartilhar com você, baseado no capítulo 4, no último capítulo do livro de Ruth, 3 princípios poderosíssimos que estão aqui dentro desse capítulo. A primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite é que os caminhos de Deus são diferentes dos caminhos dos homens. Os caminhos de Deus são diferentes dos caminhos dos homens. Ruth, capítulo 4, versículo 13, a Bíblia diz: Boaz casou-se com Ruth, e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu, e o Senhor concedeu que ela engravidasse, e deu à luz um filho. Sabe, é muito simples para nós, quando nós olhamos para o livro de Ruth, porque nós já sabemos o final da história, porque nós já lemos a história, porque nessas 4 últimas semanas, nós destrinchamos aqui toda a história de Ruth, mas houve todo um desenrolar, até chegarmos a esse casamento, até chegarmos, Ruth saiu de uma viúva miserável para uma mulher multimilionária. E tudo isso aconteceu em 4 capítulos. Mas a forma que Deus usou, os caminhos que Ruth teve que trilhar para chegar ao seu destino divino, foi um caminho que não faz nenhum sentido aos olhos do homem. A Bíblia diz em Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9, Isaías 55, 8 e 9, Deus diz assim: Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Sabe, às vezes nós queremos que Deus haja na nossa vida, muitas vezes nós queremos uma resposta de oração, mas nós queremos que Deus haja do nosso jeito, no nosso momento, no nosso tempo, que use a pessoa que nós queremos, do jeito que nós queremos. Só que nós não somos o mestre de Deus. Deus é o nosso mestre. É Ele que diz como Ele vai fazer, quando Ele vai fazer e como Ele vai fazer, porque Ele é o Senhor, nós somos seus servos. E muitas vezes os caminhos que Deus usa, os caminhos de Deus, não são os nossos caminhos, são caminhos mais elevados, como diz Isaías. Quando nós olhamos para a vida de Ruth, nós olhamos que o caminho que ela trilhou, desde Moabe até Belém, até se casar, no capítulo 4 agora, e ter um filho, o nome dele vai ser Obed, o nome do filho de Ruth, com Boaz. Mas todo esse caminho foi percorrido com o Senhor. A primeira coisa que aconteceu no capítulo 1 foi que Elimeleque se mudou com Noemi e seus 3 filhos para Moabe. Sabe, se eles nunca tivessem se mudado para lá, Ruth não teria conhecido Noemi. Mas aí os filhos de Noemi morreram, Malom e Quilion, e aí Ruth ficou viúva, morreu também Elimeleque, marido de Noemi, ficaram as 3 viúvas, né? E aí Ruth acompanhou Noemi para Belém. Se Ruth não tivesse seguido Noemi para Belém, a história podia ser diferente.
essa história poderia ter um desenrolar diferente. É por isso que eu não creio em destino do jeito que muitos creem, um destino fatalista. Eu acredito que todos nós nascemos com um destino divino para nós. Mas eu também acredito que através das nossas decisões, nós podemos mudar o nosso destino. Se Ruth, a Bíblia diz que Ruth chegou a Belém e ela estava miserável, mas ela decidiu sair, colher o restante das espigas na plantação. E quando ela foi, a Bíblia diz que por acaso, ou por coincidência, a melhor tradução seria, e aconteceu que Ruth entrou nas terras de Boaz. Ela não sabia que aquela terra ia ser dela. Ela não sabia que ela estava entrando nas terras que pertenciam ao seu futuro marido. Ela não sabia disso, mas Deus já estava guiando Ruth. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios, capítulo 2, nem olhos viram, nem ouvidos jamais ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus preparou para aqueles que o amam. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus o tomara para si. Você e eu precisamos aprender a andar com Deus. Muitas vezes Deus vai nos levar por caminhos que não fazem sentido para nós. Mas aí você precisa entender, Isaías 55, 8 e 9, que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. A Bíblia fala sobre um homem chamado Ló e Abraão. Ló seguiu Abraão e Ló prosperou muito enquanto ele estava com Abraão. Enquanto ele estava seguindo a bênção de Abraão, ele estava prosperando. Mas houve uma discussão entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Então Abraão disse: Ló, vou parafraseá-lo, Ló, nós somos amigos, nós somos parentes, nós não podemos ficar discutindo. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Você pode escolher primeiro, Ló. E aí, Ló, ele olha para um lado e vê apenas um deserto. E ele olha para o outro lado e ele vê uma campina verdejante. Parecia o Éden, diz a Bíblia. Mas por detrás, para além daquela campina, havia duas cidades, cujos nomes significam em hebraico, queimado e enterrado, que é Sodoma, que são as cidades de Sodoma e Gomorra. Aos olhos de Ló, pela lógica, era a melhor decisão a ser tomada. Sabe, você quer fazer um negócio, e você, aos seus olhos, esse negócio está tudo certo. Pela lógica, é lógico que esse negócio está certo. Cuidado com a lógica. Os caminhos de Deus não são os caminhos dos homens. A Bíblia diz que Ló escolheu a campina. Fazia toda a lógica, fazia sentido para ele, mas Deus não estava naquele negócio. E a Bíblia diz que Ló foi montando as suas tendas até Sodoma, ao ponto que quando os anjos que vieram para destruir Sodoma e Gomorra, quando eles chegaram a Sodoma e Gomorra, Ló estava morando dentro de Sodoma e Gomorra. Ele estava no centro de todo o pecado, de imoralidade, de tudo mais. E muito pior ainda, ele tinha dado suas filhas para serem noivas de sodomitas, onde as filhas de Ló aprenderam sobre o incesto em Sodoma e em Gomorra. Sabe, muitas vezes nós tomamos decisões que parecem lógica. Eu vou viajar, eu vou fazer, eu vou me mudar, eu vou sair, eu vou entrar, eu vou comprar, eu vou vender. Cuidado. Os caminhos de Deus não são diferentes dos caminhos dos homens. Sabe de uma coisa? Olha o caminho que Deus usou para levar José a ser o primeiro ministro do Egito. Sabe, Deus deu sonhos a José. Ele viu o sol e a estrela, o sol e a lua e 11 estrelas
se curvando diante dele. Quando José contou esse sonho para os seus irmãos e seu pai, Jacó entendeu esse sonho. Ele sabia que o sol era ele, a lua era a sua esposa, Raquel, e as 11 estrelas eram os 11 irmãos de José. Que Deus estava mostrando para José: eu vou te levantar, eu vou te exaltar, eu vou te colocar num lugar de importância, um lugar de autoridade, eu vou te colocar num cargo alto, eu vou te exaltar, vou te promover. Mas se você ver, desde o dia que José teve esse sonho, tudo começou a dar errado na vida de José. Parecia que Deus havia esquecido de José. Não, Deus não havia esquecido de José, mas os caminhos de Deus são diferentes dos caminhos dos homens. José, eu vou te levantar, José, eu vou te exaltar, mas primeiro você precisa passar por uma prova. Primeiro eu preciso provar o que está no teu coração, eu preciso provar a obediência em você, eu preciso forjar em você o caráter de um grande homem de Deus. Você, José, vai ter que tomar decisões, e eu quero fazer com que você cresça. Você não pode ser um garoto mimado. Então José é vendido como escravo, depois ele é posto na prisão. Então ele sai do fundo do poço, vendido como escravo, foi para a prisão, e só depois é que ele foi ser o primeiro-ministro do Egito. Você vê que o caminho que Deus traçou parece um caminho sem lógica, mas os pensamentos de Deus são maiores que os nossos pensamentos. Os caminhos de Deus são diferentes dos nossos caminhos. A Bíblia diz que Deus falou para Samuel que ele iria levantar outro rei, porque ele havia rejeitado Saul. Então Deus envia Samuel à casa de Jessé, inclusive Jessé, neto de Ruth. Nós vamos já ver isso. Olha o neto de Ruth, Jessé. E quando Samuel chega lá, vem o primeiro homem. Ele diz: olha, eu estou aqui para levantar um rei, eu vou aqui ungir um rei. Deus me mandou aqui. Cadê teus filhos? Faz com que seus filhos passem aqui na minha frente, para Deus me mostrar quem é o próximo rei de Israel. Então passa o primeiro, Eliabe, ou Deus, o meu Deus é pai. Eliabe, meu Deus é pai. E quando passa o primeiro, ele era alto, ele era bonito, tinha uma aparência formosa. Então Samuel, pensando que os caminhos de Deus são iguais aos caminhos dos homens, e que os pensamentos de Deus são iguais aos pensamentos dos homens, ele diz no seu coração: certamente eu estou diante do ungido do Senhor. E Deus fala no coração de Samuel, e ele diz: Samuel, não te impressiones com a sua estatura, nem com a sua formosura, porque eu o rejeitei. Porque o Deus não vê como o homem vê o exterior, Deus vê o coração. Os caminhos de Deus são diferentes dos nossos caminhos. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Jeremias 29, 11. A Bíblia diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Eu gosto do início desse texto, que diz: eu é que sei. Sabe, é Deus é que sabe. Talvez você já tenha sido alvo de profecias, talvez você tenha tido palavras liberadas para você, e você diz: quando é que Deus vai cumprir a sua palavra? Talvez Ele já esteja cumprindo a sua palavra. Talvez agora mesmo você esteja orando e parece que Deus está em silêncio. Deus não está em silêncio. Quando Deus se cala, é porque Ele está trabalhando nos bastidores ao teu favor. Ele está te guiando por caminhos. Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Diz assim: porque Deus faz com que todas as coisas trabalhem juntas, ou cooperem
cooperar é trabalhar juntos. Todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus vai transformar Ruth, uma mulher miserável, numa multimilionária, numa mulher de Deus. Como Deus vai fazer isso? Tem um caminho a ser trilhado, e o caminho não é o caminho de homem, é um caminho de Deus. Ruth não entrou por acaso nas terras de Boaz, ela foi guiada por Deus. Eu falei sobre Romanos 8:28, mas a Bíblia também fala sobre Romanos 8:14. Romanos 8:14 diz assim: porque todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quando nós lemos isso, nós pensamos, mas pastor, há muitas pessoas que eu conheço que são filhos e filhas de Deus e que não são guiadas pelo Espírito de Deus. Mas aí que vem nós lermos a Bíblia na língua original. No grego koiné, há pelo menos duas palavras para filho. Existe teknia. Teknia são filhos, mas são filhos pequenos, são crianças. Fala sobre geração. Agora, a palavra usada em Romanos 8:14 é rios. Rios é filho na sua plenitude. Filho maduro é a palavra que usa quando Jesus fala sobre o Filho de Deus. Usa a palavra rios, que é filho na maioridade. Então esse texto está dizendo, porque todos aqueles que são filhos adultos, filhos plenos, filhos maduros, pois as pessoas que são os filhos que são maduros, são guiados pelo Espírito de Deus. Queridos, nós precisamos aprender a discernir o caminho dos homens, o caminho de Deus, como Deus pensa. Sabe, Jesus estava conversando com Pedro e com seus discípulos. Ele estava indo para Jerusalém. Ele disse, nós estamos indo para Jerusalém. Lá o Filho do Homem vai ser entregue às principais autoridades. Lá o Filho do Homem vai ser crucificado. E Pedro, ouvindo aquilo, ele começou a repreender Jesus. Ele começou a dizer, mestre, que de modo algum isso te aconteça. E Jesus olha para Pedro e ele fala com Satanás. Ele não está falando com Pedro. Ele diz, para trás de mim, Satanás, porque para mim tu és pedra de escândalo, pedra de tropeço, porque tu pensas como o homem pensa e não como Deus pensa. Naquele momento, Pedro estava pensando os pensamentos do diabo. Ele estava pensando como homem. O que Pedro estava dizendo? Ele estava dizendo para Jesus que Jesus podia receber a coroa de glória sem receber primeiro a coroa de espinhos. Isso é pensamento de homem. O homem quer receber a coroa de glória antes de receber a coroa de espinhos. Quer receber o trono antes de passar pela cruz. E Jesus disse, você, Pedro, está pensando como um homem. Reinhard Bonnke disse algo muito interessante. Ele disse, se nós andarmos no natural, o diabo sempre vai ter vantagem sobre nós. Porque o diabo, ele pensa como o homem pensa. Foi isso que Jesus disse. Está escrito, tu cogitas as coisas do homem. Tu não pensas como Deus. O diabo pensa como o homem. Se nós andarmos no natural, sempre o diabo vai ter vantagem sobre nós. Mas quando nós andamos nos pensamentos de Deus, quando nós andamos nos caminhos de Deus, o diabo fica para trás. Sabe por quê? Porque ele não entende os caminhos de Deus. Porque não faz sentido o Filho de Deus nascer na menor cidade que havia em Israel. Não faz nenhum sentido Jesus, o Filho de Deus, o Messias, nascer e ser colocado em uma manjedoura, em vez de ser colocado em um berço de ouro. Deixe-me lhe dizer algo. Talvez você esteja orando esses dias, esperando uma resposta de oração. E talvez a resposta de oração já esteja bem à sua frente, mas você não está vendo. Você não está conseguindo discernir, porque você está pensando como homem. Você quer que Deus responda para você do jeito que você quer, usando as pessoas que você gosta. Mas não é assim que Deus age. Deus pode usar até um jumento para falar com você.
Deus pode mandar alguém muito distante para falar com você. Sabe, meus queridos, os caminhos que Ruth traçou, os caminhos que Ruth percorreu até chegar ao seu casamento, foi um longo caminho. Foram caminhos que não faziam nenhum sentido. Sabe, às vezes um jovem solteiro ou uma menina solteira pode pensar assim: eu já estou ficando com uma certa idade, eu nunca vou noivar, eu nunca vou me casar, eu preciso me oferecer, eu preciso dar em cima de algum rapaz para que eu possa casar, já que nenhum rapaz tem uma atitude comigo. Isso é caminho de homens. Deixe-me lhe dizer, Deus tem uma pessoa especial para você. Ele pode trazer uma pessoa do outro lado do planeta para se casar com você. Sabe, a esposa de Isaac não estava onde ele estava. Abraão teve que mandar um servo para buscar a noiva para o seu filho Isaac. Ela estava bem distante. O marido de Esther estava muito longe da sua terra, muito longe. Os caminhos dos homens, os caminhos de Deus, não são os caminhos dos homens. Segunda coisa que nós aprendemos nesse texto: Deus usa os menos prováveis. Deus usa os menos prováveis. Ruth capítulo 4, versículos 21 a 22 diz assim: Salmão gerou a Boaz, foi o pai de Boaz. Salmão gerou a Boaz. Boaz gerou Obed. Obed gerou Jessé. E Jessé gerou Davi. Sabe, deixe-me lhe dizer algo. Ruth vai se tornar uma mulher muito importante na Bíblia. Ruth, ela saiu de Moab, do pai. Ela saiu de uma cidade, de uma terra amaldiçoada. Sabe, às vezes eu encontro cristãos dizendo assim: pastor, mas isso está acontecendo na minha vida, deve ser maldição hereditária, deve ser alguma coisa com meus antepassados. Deixe-me lhe dizer algo. Se o Espírito Santo mostrar algo nos seus antepassados que precisa ser quebrado, quebre, mas não fique procurando chifre em cabeça de cavalo. A Bíblia diz que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a quarta ou quinta geração, mas Ele segue em bondade até 1000 gerações. Deixe-me lhe dizer algo. De Adão até hoje, nós ainda não temos 1000 gerações. Pastor, como é que o senhor sabe disso? Só contar. Mateus 1 fala que de Adão até Abraão foram quantas gerações? 14 gerações. De Abraão até Davi, 14 gerações. 28, né? De Davi até a Babilônia, 14 gerações. Da Babilônia até Jesus, 14 gerações. Isso nós cobrimos quantos anos? Mais de 3.000 anos de história. Nós estamos no ano 5.782 ano mundi. Jesus vai voltar e nós não vamos ter 1000 gerações. O que significa isso? Que se você tiver um parente lá atrás, há milhares de anos atrás, que foi um homem de Deus, Deus vai estender a bênção para você por causa daquele ancestral. Mas se você teve um homem há 1000 anos atrás, da tua linhagem, que foi um homem ímpio, Deus vai visitar só até a quarta geração, não vai chegar até você. A bondade de Deus, aleluia! Deixe-me lhe dizer, Ruth se torna uma mulher importante na Bíblia. Ruth, ela vai gerar um filho, o nome dele vai ser Obed. Obed vai gerar um filho cujo nome será Jessé. Jessé vai gerar um filho cujo nome será Davi. Davi é da linhagem de Davi que vem o Messias. Quando o cego de Jericó gritava por Jesus, ele gritava: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Por quê? Porque o Messias é da linhagem de Davi. Isso quer dizer que Ruth está na genealogia, na linhagem do Messias, da pessoa mais importante de toda a civilização, de todo o universo. Quando nós lemos Mateus capítulo 1,
versículos 5 a 6. Mateus capítulo 1, nós vamos ver a genealogia de Jesus. O que é uma genealogia? É uma lista de antepassados. Por que se fazia isso? Para provar a sua linhagem. Para provar, por exemplo, que você era um levita, que você podia ser um sacerdote. No caso de Jesus, que ele era o Messias. Naquela época, no Oriente, não era comum colocar nomes de mulheres. Era uma sociedade extremamente voltada para o homem. Naquela época, a Bíblia não é um livro voltado para o homem, tá? Mas estou dizendo a cultura, não a Bíblia. Mas há pelo menos 5 mulheres citadas, que são citadas na genealogia de Jesus. Dentre elas, nós vamos ver algumas bem interessantes. Mateus 1, versículos 5 a 6, diz assim: Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Olha que interessante. Quem foi a mãe de Boaz? Raabe. Quem era Raabe? Raabe era a prostituta que morava sobre o muro de Jericó. A única família que se salvou de toda a cidade de Jericó foi uma família de uma prostituta. Por quê? Porque Deus usa os menos prováveis. Eu acredito que esse foi um dos motivos que Boaz não teve nenhum receio de se casar com Ruth. Porque ele sabia a história da mãe dele. Ele sabia que uma mulher, uma pessoa, pode decidir mudar de vida. A mãe de Boaz, a mãe dele, era uma prostituta, mas se tornou uma grande mulher de Deus. Inclusive, se eu não estou enganada, ela está na galeria dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11. Naquela lista dos heróis e heroínas da fé. Raabe é uma das mulheres que está aqui na genealogia de Jesus. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Olha quais são as mulheres que estão aqui. Uma prostituta chamada Raabe, uma estrangeira de uma terra amaldiçoada chamada Ruth, uma adúltera chamada Batseba, cujo nome não foi registrado. Tamar é outra mulher, e Maria. São essas as mulheres que foram registradas, que foram colocadas aqui na genealogia de Jesus. O que Deus estava tentando nos mostrar? Que Deus usa os menos prováveis. Sabe, muitas pessoas, elas não entendem que às vezes os melhores presentes de Deus vêm em embalagens bem simples, menos prováveis. Sabe, não foi o rei de Jericó que se salvou quando a cidade caiu, somente uma prostituta. Quando Samuel foi ungir o rei, o próximo rei de Israel, ele chegou à casa de Jessé, como eu já disse. Jessé foi neto de Ruth, Davi foi bisneto de Ruth. Ruth foi bisavó de Davi e trisavó de Salomão. Olha só como Deus usa os improváveis. A mulher que veio de uma terra amaldiçoada, da sua linhagem saíram reis. O Messias veio da linhagem de Ruth. Sabe por quê? Porque quando você honra Deus, Deus honra você. Quando você honra Deus, Deus honra você. Então, Samuel chegou à casa de Jessé, e ele disse: chama teus filhos. Veio o primeiro, Eliabe, passou diante de Samuel, e Deus falou para Samuel: não é esse. E passou o Abinadab, que quer dizer meu pai é voluntário. Meu pai é voluntário, meu pai é nobre, é um nobre. Mas também não foi ele. Passou Samar, também não era ele. E passaram todos os filhos. Então Samuel disse: mas alguma coisa está errada aqui. Deus falou comigo que o rei de Israel é dessa casa. E sabe, Samuel fala para Jessé e diz assim: todos os teus filhos estão aqui?
E ele disse: não, ainda tem Davi, a Davi que está com as ovelhas. Nem o pai de Davi acreditava que ele podia ser rei. Nem o pai, olha a probabilidade de Davi ser rei. Davi era o caçula. A bênção, quando nós falarmos sobre a anatomia da bênção, nós vamos falar sobre a primogenitura, não a primogenitura. Não é a primogenitura, é primogenitura, ok? Então, a bênção da primogenitura, ou seja, do primogênito. Davi estava lá era o último da fila. Mas sabe de uma coisa? Quando Deus quer te levantar, os caminhos de Deus são diferentes dos caminhos dos homens. Deus usa as coisas mais improváveis e as pessoas mais improváveis para fazer as coisas na nossa vida. E foi Davi, aquele menino que chegou e foi ungido como rei na frente de todos os seus irmãos. Sabe, queridos, houve um rei em Israel chamado Josias. Ele começou a reinar com 8 anos de idade. Com 20 anos de idade, ele se tornou um grande avivalista. Ele era o menos provável. A Bíblia fala sobre Radassa. Sabe, Radassa era improvável. Era improvável que Radassa se transformasse ou se tornasse rainha da Pérsia. Mas quando Deus tem um plano, Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além, muito além do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Aleluia, aleluia. Radassa é uma longa história, mas Radassa acabou se transformando em Esther, a rainha. Sabe, queridos, Ruth não era para estar na genealogia de Jesus. Uma mulher estrangeira, uma mulher miserável, uma mulher de uma terra amaldiçoada. Mas Deus usa os menos prováveis. Sabe, às vezes você pensa assim: não, mas eu não vou para essa reunião, eu acho que não tem nada a ver. E é aquela reunião que Deus usa, que Deus vem de uma forma extraordinária e toca as pessoas, e você fica de fora. Sabe, 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, a Bíblia diz que Deus usa as coisas loucas desse mundo para envergonhar as sábias, que Deus usa as coisas que não são para envergonhar as coisas que são, que a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens. Deixe-me lhe dizer, talvez o seu nascimento tenha sido improvável. Você não era para estar vivo aqui. O seu parto foi um parto difícil. A gravidez da sua mãe foi uma gravidez difícil. Talvez você devia ter morrido. Talvez você ficou muito doente quando você era criança e você devia ter morrido. Era improvável. Os médicos falaram que você ia morrer, mas você não morreu, porque Deus usa os improváveis. Deixe-me lhe dizer, talvez você nem nasceu aqui em Castanhal. Como é que você veio parar aqui? Como é que você conheceu a sua esposa? Como Deus te uniu com essa mulher? Como Deus te trouxe de longe para você estar onde você está? Pense na sua vida como era antes de você conhecer Jesus. Hoje nós temos obreiros aqui. Eu gostaria que você fizesse uma retrospectiva na sua vida, que você olhasse para trás. Há algo muito interessante na cultura judaica. Na cultura ocidental, é por isso que o hebraico se escreve da direita para a esquerda. Existem 2 razões principais. Uma vez eu perguntei para uma judia, eu estava traduzindo para uma israelense. Não sei se era judia, porque judia é alguém que segue a religião judaica, mas era israelense. Eu perguntei para ela, muitos anos atrás, eu perguntei assim: por que hebraico se escreve da direita para a esquerda? Ela disse: bem, a razão é porque hebraico é uma língua muito antiga. Antes até de inventar o método, a tecnologia de escrever com pena, né? Como o latim, como o grego, que já surgiram na época da pena, né? Eles já escreviam com pena, mas hebraico vai lá 3.000 anos atrás, né? 3.500 anos atrás, é muito tempo. Então, é mais fácil você
escrever da direita para a esquerda, porque você usa o martelo ou a marreta com a sua mão destra, né? Com a sua destra, e você vai escrevendo do que você usar a esquerda. Essa é uma razão, essa é a razão lógica. Mas qual é a razão espiritual? Que a linguagem de Deus é uma linguagem direita, e a linguagem do homem é uma linguagem errada. Então tudo no reino, parece que o reino de Deus é tudo de cabeça para baixo. Por exemplo, Jesus disse que aquele que quiser ser o primeiro tem que ser servo de todos. Mas o homem pensa que para ser o chefão tem que mandar em todo mundo. Jesus disse: se você quiser ser o maior, você tem que servir todos. Que coisa tão estranha. Os humilhados serão exaltados. Nós pensamos que os exaltados vão ser aplaudidos. Jesus disse: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Sabe o que ensina aí? Meu irmão, você tem que ter garra, você tem que ser um cabra de fibra, você tem que ter um temperamento forte, você tem que botar para quebrar. Mas não foi isso que Jesus disse. Jesus disse: bem-aventurados os mansos, porque são os mansos que herdarão a terra. Não os bravos, não os valentes. Quem é valente morre cedo, filho. Quem é valente morre cedo. Mas aqui a gente vê que na cultura ocidental, na nossa cultura, no ocidente, o passado está atrás de nós. O que passou, nós falamos que aquilo que ficou para trás, o nosso passado está atrás de nós, e o que está diante de nós é o nosso futuro. Mas isso é na mentalidade ocidental. Na mentalidade da Bíblia, o passado está na nossa frente, e é o futuro que está atrás. Como, pastor? Parece que é o contrário, não? Porque o passado está na nossa frente? Porque nós já sabemos o que aconteceu na nossa vida. O passado para nós é transparente, nós já sabemos o que aconteceu na nossa vida. Mas o futuro está atrás porque nós não conseguimos vê-lo. Nós não conseguimos ver daqui a 10 anos. Nós não conseguimos ver o que vai acontecer amanhã. Imagine como você conheceu Jesus. Talvez no momento mais improvável. Talvez você seria a pessoa mais improvável para ser o pastor daquela igreja no Ribeirinho. Talvez você pense, mas havia pessoas mais qualificadas que eu. Mas Deus não vê igual o homem vê. O homem vê o exterior, Deus vê o coração. Tem gente que quer pregar e Deus não deixa. Deus não deixa. A pessoa quer subir no púlpito, amarra e Deus não deixa. Deus não deixa a pessoa crescer, porque é uma pessoa soberba, porque é uma pessoa orgulhosa, porque é uma pessoa que não tem o coração segundo Deus. E há pessoas que não querem pregar, há pessoas que não querem liderar, e Deus diz: é esse que eu quero. Você vai porque você não quer. O Gary Ham, o pastor discipulador do pastor Paulo Jeff, diretor da Missão Paz, ele tem uma frase que diz assim: se você ficar chateado porque você não foi escolhido, é uma prova de que você ficaria orgulhoso se você fosse escolhido. Vou repetir. Se você ficar chateado porque você não foi escolhido ou mencionado, é uma prova ou uma evidência de que você ficaria orgulhoso se você fosse escolhido. Sabe? Mencionaram todos os nomes, não mencionaram o meu nome. Por que você está com essa soberba? Por que você está querendo se exaltar? Jesus disse que aqueles que se humilharem, Ele vai exaltar. Humilhai-vos, humilhai-vos, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. E Ele, ao seu tempo, não no seu tempo não, no tempo dEle, o exaltará. Aleluia! Terceira coisa, Deus faz coisas inimagináveis. Deus faz coisas inimagináveis. Sabe, eu acredito que Ruth, ela ficou perplexa. Ela não conseguia imaginar
porque era na cabeça dela inimaginável ela se casar com Boaz. Há poucas semanas, antes do capítulo 4, poucas semanas atrás, ela estava colhendo espigas como uma mendiga naquele terreno, e agora a terra é dela, agora ela é dona daquela terra. Deixa-me lhe dizer algo, meu irmão. Quando Ruth entrou naquele terreno, ela entrou como mendiga, mas sabe de uma coisa? Agora ela é dona. Ela é dona, porque Deus eleva quem Ele quer. Deus levanta quem Ele quer, do jeito que Ele quer, quando Ele quer. Deus usa caminhos que parecem que não fazem nenhum sentido. Deus faz coisas inimagináveis. Terceira chave. Parece algo inimaginável um homem com 100 anos gerar um filho. Deus chama Abraão em Gênesis capítulo 12, ele tinha 75 anos. E ainda demorou mais 25 anos para ele gerar Isaac. Isaac quer dizer causando riso, ou riso. Riso. Sabe por que Isaac chamou riso? Ou sorriso? Não foi só porque ele causou alegria, mas porque quando Sara ouviu o anjo dizer que ela ia engravidar, e ela tinha uma certa idade já, mais de 70 anos, ela sorriu, porque ela não acreditava, porque era inimaginável. Mas o que a Bíblia diz? Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido jamais ouviu, e aquilo que jamais penetrou em coração humano, foi exatamente isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Eu é que sei, diz o Senhor, que pensamentos têm a vosso respeito. Eu é que sei, diz o Senhor. Você não sabe, eu é que sei. Deus é onisciente, Ele vê tudo. Para Deus não existe passado, presente ou futuro, porque Deus está fora do tempo. Deus é atemporal, ou seja, Ele é eterno. Por isso que Tiago Brunet escreveu, dizendo que falar com Deus, que orar, é falar com a pessoa que já viu o teu futuro. Orar é falar com a pessoa que já conhece o teu futuro. Sabe, quando o anjo Gabriel apareceu a Maria, aquela virgem, ela estava noiva com José, homem de Deus, e Gabriel apareceu, ele é o anjo mensageiro, e ele falou para Maria: Maria, você vai engravidar, você vai ter um filho, o nome dele vai ser Jesus. Jesus quer dizer salvação de Deus, ou Deus salva, é isso que significa a palavra Yeshua, Deus salva, a salvação de Deus. E Maria diz, ela não consegue imaginar, porque isso é inimaginável, isso está além da compreensão do homem. E ela diz, mas como isso vai acontecer? Eu sou virgem, eu nunca tive um relacionamento com nenhum homem. E Gabriel olha para Maria e diz, Maria, aquilo que é impossível ao homem, é possível para Deus, porque para Deus não haverá impossibilidades. Deixe-me lhe dizer algo, talvez você esteja aqui, e você foi diagnosticado com uma doença incurável, isso é impossível para a medicina, mas aquilo que é impossível ao homem, é possível para Deus, porque para Deus não haverá impossibilidades em todos os seus caminhos. Aquilo que Deus prometeu para você, aquilo que Deus disse que ia fazer na sua vida, Ele não é homem para que se arrependa, nem filho do homem para que minta. Deus vela a sua palavra, Ele vela e Ele zela pela sua palavra. Ele vai cumprir cada iota, Ele vai cumprir cada vírgula, cada tio vai se cumprir na sua vida. Sabe, parecia inimaginável. É inimaginável que Daniel, um exilado, passe de exilado a estadista. Você entra numa empresa, por isso que eu disse aqui, se você sentiu no seu coração, pode ser mais de uma pessoa. Talvez você entrou ali, Daniel entrou na Babilônia como exilado, mas ele se transformou num dos maiorais.
porque Deus estava com ele. Como você chegou até aqui? Como você conheceu Jesus? O que mudou na sua vida depois que você conheceu Jesus? O que Deus tem feito nesses 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos que você está seguindo a Jesus? Como a sua vida mudou? Como era a sua vida antes de Jesus? Como é a sua vida agora? Por quais caminhos Deus tem te levado? Talvez você veio de longe, eu não sei de onde você veio. Talvez você morava lá no sul do país e você se mudou para cá. E aqui nessa cidade, no meio da Amazônia, você conheceu a Jesus. Talvez você tenha sido, ou talvez você seja um menos provável. Talvez você pensou, eu sou um menos provável para ser o pastor dessa igreja no Ribeirinho. Não era para eu ser pastor nessa igreja. Não era para eu ser o que eu sou. Não era para eu ser o líder do ministério. Não era para eu estar casado com essa pessoa. Sabe, não era para eu ser dono dessa empresa. Mas esses são os sonhos de Deus para a sua vida. Talvez você nunca imaginou fazer o que você faz. Estar onde você está. Ser o que você é. Ter o que você já tem. Mas deixe-me lhe dizer algo. Isso é só o começo. Porque a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos jamais ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. Ou seja, ninguém nunca imaginou aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam.